Traição e segredos que mudaram minha vida. Você já sentiu que confiava plenamente em alguém e, de repente, descobriu que tudo era mentira? E até pouco tempo atrás, acreditava viver um relacionamento perfeito, mas a mulher que eu mais amava guardava um segredo capaz de destruir minha vida. Olhares desviados, mensagens escondidas, encontros que eu jamais suspeitei. E então, a verdade veio à tona de forma chocante. Hoje vou contar a história de traição e segredos que mudaram minha vida para sempre. Prepare-se para sentir cada dor, cada choque, cada momento em que tudo desmoronou diante dos meus olhos. Já aproveita e se inscreva no canal para fazer parte da família. Traições secretas. Quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Eu nunca imaginei que a vida pudesse virar de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Sempre acreditei que amor, confiança e lealdade eram pilares inquebráveis, mas descobri da maneira mais dolorosa possível que até mesmo os alicerces mais firmes podem ruir quando a verdade escondida vem à tona. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou arquiteto. Durante muito tempo, achei que minha vida estava sob controle. Mas tudo mudou no dia em que percebi que a pessoa que eu mais amava guardava um segredo capaz de me destruir. Carolina. Esse era o nome dela. Tinha 31 anos, era consultora financeira e dona de um olhar doce que parecia decifrar qualquer alma. Foi por isso que me apaixonei logo de início. Nossos mundos se encontraram quase por acaso, numa cafeteria, e desde então construímos um relacionamento que parecia perfeito aos olhos de todos. Mas perfeição demais, às vezes, é apenas um disfarce. Lembro-me de como eram os primeiros meses. Risos fáceis, jantares longos, conversas que atravessavam madrugadas. Eu acreditava que tínhamos encontrado algo raro, algo que resistiria ao tempo. E de fato resistiu por alguns anos. Construímos uma vida juntos, compramos um apartamento, fazíamos planos para o futuro. Para os amigos, éramos o casal modelo. Para a família, a prova de que o amor verdadeiro existia. Para mim, Carolina era meu porto seguro. Mas a vida tem um jeito cruel de nos ensinar. Pequenos sinais começaram a surgir. Olhares desviados, respostas curtas, o celular sempre virado para baixo na mesa. Coisas que no início eu tentava ignorar, justificando com o cansaço do trabalho ou com a rotina, que desgasta qualquer casal. Eu me convencia de que era apenas fase, de que logo tudo voltaria ao normal. Mas no fundo, algo dentro de mim já gritava por atenção. Certa noite, ao voltarmos de um jantar, percebi que Carolina estava estranhamente distante. Caminhava ao meu lado, mas parecia estar em outro lugar. Perguntei se havia algo errado, mas ela apenas respondeu com um "está tudo bem", tão frio que me cortou por dentro. Foi naquele momento que a desconfiança se transformou em sombra, uma sombra que me acompanharia pelos dias seguintes. A rotina passou a ser um campo minado. Eu acordava antes dela e a observava mexer no celular antes mesmo de levantar da cama. Recebia mensagens tarde da noite e, ao perceber meu olhar, virava-se de lado fingindo sono. Pequenos gestos que, quando somados, gritavam uma verdade que eu ainda não tinha coragem de aceitar. Um dia resolvi chegar mais cedo do trabalho. Queria surpreendê-la, talvez reacender algo entre nós. Ao abrir a porta, ouvi sua voz no telefone. Ela falava baixo, mas a intensidade de suas palavras me paralisou. Eu não aguento mais esconder isso. Preciso de você. Meu coração disparou. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Fiquei parado ali, atrás da porta, como um intruso na minha própria casa, ouvindo a mulher que eu amava confessar um segredo para alguém que não era eu. Quando entrei na sala, ela desligou imediatamente. O rosto dela se transformou. Surpresa, medo, raiva. Perguntei com quem ela estava falando, mas ela apenas balbuciou um "ninguém". Foi nesse instante que percebi. A verdade não estava apenas escondida. Ela estava sendo negada na minha cara. Os dias seguintes foram de tensão insuportável. Confrontos silenciosos,
diálogos curtos, olhares que evitavam se encontrar. Eu sabia que algo estava errado, mas não tinha provas. E então, um amigo em comum me procurou. Disse que tinha visto Carolina em um café acompanhada de alguém. Não era apenas um colega, não era apenas um amigo. Era Henrique, 37 anos, empresário de sucesso. Alguém que eu conhecia superficialmente. No início, recusei acreditar. Achei que era mal-entendido, coincidência, qualquer coisa que não fosse a realidade. Mas quando as peças começaram a se encaixar, a mentira se tornou impossível de ignorar. Carolina estava me traindo. E não era uma aventura passageira. Era um relacionamento paralelo, cheio de segredos, mensagens e encontros escondidos. Lembro-me do dia em que finalmente a confrontei. Estávamos na cozinha. Um silêncio pesado nos rodeava. Eu olhei nos olhos dela e disse: Carolina, me diga a verdade. Você está com outra pessoa? Ela congelou. Por alguns segundos não disse nada. Até que finalmente respondeu: E se eu estiver? Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma explosão. Era como se, de repente, todos os anos que vivemos juntos desmoronassem diante dos meus olhos. O choque foi devastador. Eu queria gritar, queria quebrar tudo à minha volta, queria acordar daquele pesadelo. Mas ao invés disso, fiquei em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Foi nesse instante que percebi. Não havia mais nós. Só havia eu, despedaçado, tentando entender como tudo tinha chegado àquilo. A traição não foi apenas física. Foi emocional. Foi espiritual. Ela não traiu apenas um homem. Traiu sonhos, promessas, votos feitos diante de Deus e de nossas famílias. E o pior é que, no fundo, uma parte de mim ainda queria acreditar que havia uma explicação, uma saída, uma redenção, mas não havia. Carolina havia escolhido outro caminho, e esse caminho não incluía mais a mim. Depois daquela noite, o silêncio se tornou uma prisão. Eu já não conseguia dormir, já não conseguia comer. A imagem de Carolina e Henrique juntos me perseguia como um fantasma, queimando cada lembrança boa que um dia tivemos. Cada palavra dela parecia carregada de segundas intenções. Cada vez que ela saía, eu me perguntava: será que ela vai se encontrar com ele? Será que nesse exato momento está nos braços de outro homem? A dor da dúvida era insuportável. Então, decidi que precisava da verdade inteira, nua e crua, por mais devastadora que fosse. Foi nesse ponto que comecei a investigar. Verifiquei mensagens, e-mails, horários de trabalho. Descobri que os encontros eram mais frequentes do que eu imaginava. Eles não estavam apenas se vendo em cafés ou restaurantes. Haviam viajado juntos, inventando desculpas para me enganar. O pior não era a traição em si. O pior era o tempo. Quanto mais eu descobria, mais percebia que isso vinha acontecendo há meses, talvez mais de um ano. E tudo aquilo que eu achava ser momentos de amor e carinho não passavam de encenações bem construídas para esconder o teatro da mentira. Certa tarde, eu decidi confrontá-la de uma vez por todas. Estávamos no quarto, a porta fechada, apenas nós dois. Meu coração batia acelerado. Olhei nos olhos dela e perguntei: Carolina, quantas vezes você esteve com ele? Ela desviou o olhar, tentou mudar de assunto, mas eu insisti. Me diga a verdade, pelo amor de Deus. Quantas vezes você esteve com Henrique? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por um instante, pensei que ainda havia arrependimento. Mas, então ela respirou fundo e disse quase em sussurro: mais vezes do que você pode imaginar. Aquela frase me destruiu. Era o golpe final, a confirmação daquilo que eu temia ouvir. Eu não estava diante apenas de um deslize, de um erro momentâneo. Eu estava diante de uma escolha consciente. Carolina escolheu outra vida, outro corpo, outra cama. Naquele instante senti o peso do mundo sobre os ombros. Uma mistura de raiva, tristeza e impotência tomou conta de mim. Eu queria explodir, mas minha voz saiu baixa, quase trêmula. E todo esse tempo,
Todos os nossos planos, nossas promessas. Você mentiu para mim todos os dias? Ela chorava. Mas o choro dela já não tinha poder sobre mim. Porque naquele momento percebi que o amor que tínhamos já não existia. O que restava era apenas uma lembrança distorcida, manchada pela traição. Decidi sair de casa. Caminhei sem rumo pelas ruas da cidade, sentindo o vento frio da noite cortar meu rosto. Cada passo era um lembrete de que minha vida nunca mais seria a mesma. O casamento, os sonhos, a família que planejamos, tudo havia acabado. Dias depois, voltei apenas para pegar algumas roupas. Carolina tentou conversar, tentou justificar, mas eu já não tinha ouvidos para suas desculpas. Lembro-me do último diálogo que tivemos antes de eu pedir o divórcio. Ela segurou minha mão e disse: Rafael, eu ainda te amo. Fiz besteira, mas posso mudar. Não acaba com a gente. Eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e respondi: Não, Carolina. Quem amava já morreu no dia em que você escolheu ele. O que restou agora são apenas cacos. E eu não vou viver de cacos. Foi duro, mas necessário. Pedi o divórcio. O processo não foi apenas jurídico, foi emocional, espiritual. Eu precisei me reconstruir, repensar quem eu era sem ela, reaprender a viver sozinho. Passei noites em claro, conversando comigo mesmo, chorando até não ter mais forças. Mas também aprendi com o tempo que a dor pode ser mestra, que a traição, por mais devastadora que seja, pode nos ensinar sobre resiliência, sobre força e sobre a capacidade de renascer das cinzas. Hoje, ao olhar para trás, percebo que Carolina não destruiu apenas um casamento. Ela me obrigou a descobrir quem eu realmente era, longe das ilusões de perfeição. Me ensinou que confiança é frágil, que amor exige verdade e que segredos têm o poder de transformar vidas, para sempre. Depois do divórcio, minha vida parecia um deserto. Era como se tudo tivesse perdido a cor. Eu acordava e não via sentido em sair da cama. A comida não tinha gosto. As músicas que antes nos uniam agora eram facas afiadas que cortavam minha alma cada vez que tocavam no rádio. Eu me perguntava, como seguir em frente depois de perder não apenas a pessoa que eu amava, mas também a confiança, a segurança, a base da minha vida. A solidão era cruel. Cada canto da casa me lembrava dela. O cheiro do perfume de Carolina ainda impregnava nas roupas, nos lençóis. O rastro dela ainda estava em mim, como se fosse uma cicatriz que não cicatriza. Foi nesse período que percebi algo. Ou eu me deixava morrer em vida, ou eu encontrava uma forma de renascer. E foi então que comecei um processo de reconstrução. Primeiro, precisei aceitar a dor. Não fugindo dela, não negando, mas encarando-a. De frente, eu dizia para mim mesmo: sim, você foi traído. Sim, você foi enganado. Mas isso não define quem você é. Depois, comecei a valorizar as pequenas coisas. Um café quente pela manhã. Um pôr do sol silencioso. Uma conversa simples, com um amigo. Esses momentos foram se tornando refúgios. Pequenas provas de que a vida ainda podia ser bela, mesmo quebrada. Mas o ponto de virada veio quando compreendi que o perdão era necessário. Não o perdão que absolve a culpa, mas o perdão que liberta o coração. Eu não podia carregar para sempre o peso da mágoa. Se o fizesse, estaria permitindo que a traição continuasse a me destruir todos os dias. Perdoar não significou esquecer, nem aceitar de volta. Significou soltar as correntes invisíveis que me prendiam ao passado. Eu disse para mim mesmo: eu libero, eu sigo, eu não sou mais escravo dessa dor. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, comecei a sentir paz novamente. A ferida ainda existia, mas já não sangrava, já não dominava meus pensamentos. Descobri também que muitas vezes, para encontrar a nós mesmos, precisamos perder algo ou alguém. E que nem todas as perdas são o fim. Algumas perdas são portas para um recomeço que ainda não conseguimos enxergar. Hoje, ao olhar para trás, não vejo apenas a traição.
Vejo o processo. Vejo o homem que nasceu dessa dor. Mais maduro, mais consciente, mais forte. Se antes eu vivia iludido, hoje eu vivo desperto. Se antes eu me apoiava em alguém, hoje eu me apoio em mim mesmo. E se antes eu tinha medo de ficar sozinho, hoje eu aprendi que a solitude pode ser um presente, um lugar de cura, um espaço de encontro com minha verdadeira identidade. Eu poderia odiar Carolina para sempre, mas escolhi não odiar. O ódio seria uma prisão eterna, e eu já havia sofrido demais. Eu poderia amaldiçoar o dia em que descobri a traição, mas, em vez disso, escolhi ver como um marco, um divisor de águas. Foi o dia em que minha antiga vida morreu, mas também foi o dia em que uma nova vida começou a ser construída. E é por isso que digo: os segredos e as traições podem destruir, mas também podem revelar. Podem quebrar, mas também podem forjar. Podem ser o fim, mas também podem ser o começo. Eu sou prova viva disso. Hoje sigo em frente com cicatrizes, sim, mas também com coragem. Não sou mais a vítima da história. Sou o sobrevivente que transformou dor em força, mentira em aprendizado, fim em renascimento. E se você que me escuta já passou ou passa por algo parecido, eu digo: você também pode. Não importa o quão fundo esteja o corte, há sempre a chance de cura. Não importa o quão escuro seja o túnel, sempre há uma saída. A vida, por mais dura que seja, ainda vale a pena. E nós, mesmo quebrados, ainda temos a chance de sermos inteiros outra vez. Essa foi a minha história. A história de traição e segredos que mudaram minha vida. Se você gostou dessa história, dá um like e se inscreva no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares. E compartilhe a sua opinião nos comentários. E até a próxima história. Obrigado.